Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um podcast. O podcast Você Tem Valor. Eu quero agradecer muito a vocês que estão aí nos assistindo. Vou pedir para vocês compartilhar com o máximo de pessoas que vocês puderem, dar seu joinha e também se inscrever no canal. Agradecer ao pessoal do Brasil que vem assistindo aos nossos podcasts, vem comentando, dando feedback. Pessoal de Portugal também, um abraço para o pessoal de Portugal. Isso mesmo. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Eu trouxe aqui uma convidada muito especial. Nós vamos falar de uma história de recomeço, de transição, medo e também de força. Isso mesmo. Nós vamos falar muito aqui hoje sobre recomeço. Nós vamos falar sobre mudanças, né? Você que está assistindo aí, pega um papel, uma caneta na mão, anota, porque vai ter muitos tópicos muito importantes, porque essa pessoa, além dela trazer a experiência dela de vida, né, que vai servir também para te fortalecer aí, para te dar um up, né, na sua vida. A minha convidada de hoje é a Maria Luciana, que é uma amiga minha, que eu já conheço há um bom tempo. Então, eu trouxe ela aqui para falar sobre uma experiência de vida dela, compartilhar um pouco sobre a vida dela e sobre também a carreira. Luciana, muito obrigada por estar aqui, por aceitar o convite. Eu já chamei ela já faz um tempo, mas por causa de agenda, nunca dá tempo da gente se alinhar, né? Obrigada pelo convite, Luciana. Como que você está? Eu que agradeço, Patrícia. Boa noite, pessoal. E é um prazer estar aqui, né? Contando para vocês a minha experiência. E como a Patrícia falou, né? Vocês estão prontos para a mudança? E eu não comecei escolhendo uma profissão. Eu comecei aos meus 15 anos com um namoro e logo casei. Tive meu filho Felipe. Hoje ele está com 31 anos. E fiquei 9 anos casada. Após 9 anos de casamento, me separei. E foi aonde eu comecei a buscar a minha autonomia. E quando eu comecei a olhar para mim, eu percebi que eu teria que estudar e buscar por algo melhor para minha vida. E aí começou o início. Fui comecei a trabalhar como doméstica, garçonete, fui diarista também na minha cidade, que eu sou de Minas Gerais, sou de Patrocínio. E aí fui caminhando. Quando eu decidi estudar, eu ainda não tinha terminado o ensino médio, fiz um supletivo, concluí o ensino médio e escolhi a profissão técnica de enfermagem. Foi quando eu busquei, né, para fazer... na época a gente falava que tinha que fazer um processo seletivo, consegui passar e comecei os estudos. Então foram 2 anos de estudo e assim foi uma jornada bem difícil, porque meu filho era criança e voltei a morar com a minha mãe. Mas assim, não desisti. Consegui me formar no ano de final de 2002. Aí, quando foi fevereiro de 2003, eu decidi sair da minha cidade. Então, assim, foi um ato de coragem, de fato, porque uma menina do interior, que ficou casada há muito tempo, mas aí eu e uma amiga, na época, a Maria Helena, nós decidimos vir para Campinas. Cheguei em Campinas, não conhecia ninguém, mas eu tinha um amigo de Minas que me ajudou nesse período. E foram 5 meses para eu conseguir entrar em um hospital. Foi quando eu consegui entrar no Hospital Metropolitano e fui começando a minha trajetória. Aí, após entrar no Metropolitano, eu abri caminhos para novos hospitais.
Aí eu comecei uma jornada de 2 hospitais, trabalhando 2 turnos e sempre pensando que eu teria que estudar mais. Aí caminhei, mas primeiro o objetivo era trazer meu filho. Aí meu filho veio, ficou comigo, minha mãe teve que vir e ele não conseguiu adaptar. Foi uma fase muito complexa. E eu fiquei em dúvida se eu voltava ou se eu continuava. Acabou que meu filho voltou e eu fiquei. Também foi uma fase bem difícil, mas eu consegui elaborar e superei. E assim fui caminhando. Aí, mas assim, entre esse tempo de trabalho, de conhecer Campinas, eu achava que eu teria que ter alguém do meu lado e sempre buscando por um amor. Sempre buscando por um amor e nada de ter uma estabilidade no amor. E eu achava que eu teria que ser validada pelo outro, que eu teria que ter alguém comigo sempre. Eu não conseguia fazer as coisas sozinha, aí dava um vazio em mim, mas eu não entendi o que era aquilo. Aí eu decidi novamente estudar, em 2006. Aí eu escolhi fazer enfermagem, mas foram 8 meses só de faculdade na Unip, onde eu não consegui seguir porque eu não conseguia a dupla jornada, mais a faculdade. Aí eu decidi ficar só trabalhando e assim foi. Aí depois passaram-se o tempo e eu estava trabalhando no Centro Infantil Boldrini e foi aonde me despertou. Falei, eu vou voltar a estudar. Nisso já tinha passado em mais vários relacionamentos, todos instáveis. E aí eu falei, não, eu preciso estudar novamente. Aí eu voltei, depois de 16 anos, estudar. E fui para uma faculdade e comecei a fazer psicologia. Estar no Boldrini, ver as crianças em cuidados paliativos e em fase terminal foi um dos maiores incentivos para eu voltar a fazer uma faculdade e psicologia, porque eu gostaria de entender, né, como era o funcionamento, né, daquelas mães naquela fase tão dolorosa e delicada. E assim caminhei. Aí também uma outra questão que me ajudou muito a querer estudar foi quando eu perdi minha sobrinha, que ela era uma menina jovem, muito ligada a mim, e assim, era uma menina cheia de vida, e eu também queria entender, né, o que estava acontecendo, né, com tudo, né, a forma que a minha irmã estava, todo mundo, e aí eu liguei uma coisa com a outra, e falei, vai ser agora, né, e assim, caminhei. E foi em 2022, eu terminei a minha faculdade de psicologia. E nisso eu estava em um relacionamento. Esse relacionamento já estava há 9 anos. E assim, não estava bom também. Foi aonde eu decidi a procurar, né, melhorar. E assim eu trabalhava como técnica de enfermagem e como psicóloga. Trabalhava à noite, trabalhava durante o dia, fazia novamente uma dupla jornada. E eu estava muito cansada, sobrecarregada. Eu estava me perdendo, né, de mim. Foi quando eu respirei fundo e fui em busca de uma transição. Só que eu não me senti segura em transicionar a profissão aqui em Campinas. Estando na clínica, eu comecei a buscar por CLT, porque eu era insegura em ser CNPJ. E assim eu encontrei um trabalho em patrocínio na minha cidade, que era na APAI, e eu consegui passar no processo seletivo e falei, agora eu vou.
Aí eu conversei com a pessoa que estava comigo, ele me deu maior apoio, me deu força. Eu fui, fiz um curso, me especializei, né, em ecoterapeuta e fui para Patrocínio. Quando fez 2 meses que eu estava lá, quando eu olhei para mim, eu falei, não é isso que eu quero. Eu não quero estar aqui, eu não estou feliz, eu preciso voltar. Eu quero a clínica, é onde eu me sinto realizada, mas e agora? Como voltar? Aí fiquei triste, minha mãe, minha irmã, me vendo daquela forma, naquela tristeza. Eu falava, eu preciso voltar, eu vou voltar. Aí minha mãe, com todo o cuidado, mas e como, Luciana? E agora? Como que você vai voltar? Falei, mãe, eu vou voltar, eu vou conseguir. E assim eu voltei. A clínica que eu trabalho, que é o Ipser, abriu as portas para mim novamente. Eu consegui voltar a atender todos os convênios e fui caminhando um dia de cada vez. E agora eu me sinto mais tranquila quanto à transição de profissão e também me sinto mais tranquila quanto estar sozinha, porque eu aprendi, né, que a melhor companhia é a minha mesma. E para que isso acontecesse, eu precisei identificar a dependência emocional. Eu era uma dependente emocional. E quando eu comecei a perceber isso, foi quando eu também entrei na faculdade de psicologia, que eu comecei a entender o que era aquilo, o que era aquele vazio, aquela culpa, aquela dor de estar sozinha. Eu não conseguia olhar para mim. Eu precisava da validação do outro. E não era só em relação ao amor, amizades também. Então eu era totalmente dependente. E aí eu fui para terapia, né? Foram 3 anos de trabalho para eu conseguir entender realmente o que acontecia. E, Luciana, você fez, né, como a Luciana está falando, que ela fez praticamente ao mesmo tempo essa transição de carreira, né, no qual ela trabalhava muito tempo, registrada, tudo ali seguro, tudo com uma vida profissional estável, né? E aí ela foi e mudou para algo assim que ela saiu do CLT e foi para o autônomo, né? Foi para o CNPJ e ao mesmo tempo ela terminou um relacionamento no qual já não estava indo bem, né? E que ela identificou ali que ela estava dependente emocional, né? E ela tomou essa decisão assim. Você sentiu medo, insegurança, Luciana? E como que você teve essa força para sair? Porque tem muitas mulheres que vivem na mesma situação que a Luciana, com várias outras mulheres que não têm, às vezes tem até estabilidade profissional, né? Ou outras não, depende do marido e não tem essa coragem, tem esse medo e tem essa insegurança e vive naquele relacionamento dependente emocional, vive infeliz, né? E não consegue dar um passo por insegurança. Me fale um pouco sobre isso, Luciana. A questão o que mais me desafiou foi não ter tudo pronto. E recomeçar aos poucos exige paciência. E eu sempre fui muito de fazer 1000 coisas, de querer tudo muito, assim, vamos dizer, não é perfeito, porque não existe perfeição. Uhum. Mas eu sempre quis fazer as coisas com excelência, né? Ou seja, eu me cobrava muito. Eu não conseguia ser gentil comigo. Então, assim, eu fui desenvolvendo estratégias, porque lidar com medo não dar certo, né? Com a comparação, eu às vezes fazia comparação, suposições, e ao mesmo tempo eu começava a buscar por pensamentos mais realistas,
né? Entendendo que eu teria que seguir um dia de cada vez e que eu também teria que sentir aquela dor. Sem a dor, eu não iria conseguir. Então, eu fui suportando. Eram momentos de solidão, de tristeza, de choro, né? Ao mesmo tempo, eu buscava ouvir uma música, ler um livro, conversar com a minha família, mesmo distante, e fui caminhando. Mas realmente foi uma fase bem delicada, até os 4 meses. Uhum. Ela falou uma coisa muito importante, que ela precisava lidar com aquela dor. Muitas pessoas não conseguem, não sabem, não estão preparados. Claro que ninguém está preparado para lidar com a dor. Tem medo de passar por esse momento, tem medo de passar pelo momento da dor, não quer e acaba sofrendo mais ainda, né? Porque acaba sofrendo uma dor de outro jeito, de ficar nesse relacionamento. Não que eu seja a favor a um divórcio, não. Mas há relacionamentos que a pessoa já fez de tudo para ficar nesse relacionamento. Ela já se doou, ela esqueceu até dela, ela fez de tudo para dar certo. Só que se fazer de tudo para dar certo, não depende só daquela pessoa, depende do outro também. E quando depende do outro, essa pessoa não se empenha em fazer dar certo, né? Aí eu já sou a favor ao divórcio, ou às vezes é um relacionamento abusivo, ou às vezes tem violência física, né? Então, nesse caso, eu também sou a favor ao divórcio, né? Sim, um relacionamento abusivo é uma dependência, né? E não é uma tarefa fácil de sair dele. Porque a pessoa, ela pode estar no abuso, sendo a pessoa manipulando a outra, só que ela não percebe. Porque normal, muitas vezes é de uma forma muito sutil. Então, a outra aceita aquilo, né, como um banquete. E sendo que ela está recebendo o quê? Migalhas. Então, assim, o medo não tem como não ter. O medo, ele vai estar presente, né? Porque não tem como nós, seres humanos, não sentir medo, insegurança, né? É a dor, é o vazio, é a tristeza, é a frustração. Frustração da idealização de um casamento, de uma vida, né? Que nós, mulheres, muitas vezes construímos. E a gente faz aquela construção, mas, porém, é só na nossa cabeça. Então, assim, comigo foi assim. E eu comecei a perceber. Porque eu era romântica, né? Eu me doava muito. Eu entrava de uma forma inteira no relacionamento. E aí eu comecei a entender que eu estava me anulando e vivendo a vida do outro. Foi quando eu também comecei a entender que, percebendo, fazendo reflexões, que não era sobre mim. Porque em momentos da minha vida foi complexo, porque autoestima, fiquei, vamos dizer, me questionando. O que acontece comigo? O que eu tenho, né? Que nada dá certo com nenhum relacionamento. Mas, porém, eu percebia que muitas questões não eram minhas. Era realmente do outro. Então, foi aonde eu comecei a me abraçar, a me acolher, a ser gentil comigo mesma. E caminhando um dia de cada vez, né? Quando eu voltei, que eu consegui a ter o meu espaço, ou seja, a minha casa, morar sozinha, né? Eu precisei vender meu carro, precisei comprar um carro inferior, né, do que eu tinha, precisei fazer foram muitas estratégias para eu conseguir. Fiquei andando de Uber, né, um tempo, porque eu tinha que ter uma paciência. Mudou o padrão de vida também, né? Isso, porque aí que veio a insegurança.
as dores, mas a força estava presente dentro de mim, né? Os meus valores. Foi aonde eu pensei e penso até hoje, eu consigo, eu posso, eu tenho potencial. Em algum momento da minha vida, eu fiquei assim, bastante rígida. Eu fui muito dura comigo. Foi quando um dia eu cheguei na clínica e eu estava assim, parecia que o mundo estava caindo. Aí eu conversei com uma das donas da clínica e ela disse para mim: Lu, seja gentil com você. Olhe para você, né? Seja gentil. Eu entendi. Aí, a partir daquele momento, eu comecei a me acalmar. E comecei realmente a ser gentil, generosa comigo, assim como eu sou com o outro. E assim, eu estou caminhando e estou acreditando. Hoje, eu falo, a melhor coisa que eu fiz foi fazer minha transição de profissão. Estou bem confiante, né, quanto a tudo. E é gratificante, né, me ver agora onde eu estou. É muito bom, muito gratificante. Nossa, isso é muito importante mesmo, né? Quando a Luciana fala de migalhas, né, no relacionamento, ela fala também sobre achar normal, né? Às vezes a pessoa está sofrendo um abuso, né? Vamos citar um exemplo, e a pessoa está achando que aquilo é normal, que aquela cobrança é normal, aquela cobrança excessiva é normal. Porque ele me ama, ele exige porque ele me ama. Às vezes não é amor, é um controle. Não é, Luciana? Sim. Então é confundido. Ele me ama, ele tem ciúmes porque me ama. Ele quer saber onde eu tô porque ele está preocupado comigo. Às vezes não é preocupação, é um controle, né, Luciana? Sim. E onde vai sufocando a pessoa não vai percebendo. São uma forma bem sutil, né, do outro controlar. Então tem que ter atenção a esses sinais, né? Por isso que é importante o autoconhecimento, né? E é importante a terapia também, Isso. né? Porque as mulheres ou o homem também, ele não vai enxergar isso se não tiver uma terapia. Não é falando com uma amiga, não é falando com um amigo, né? Às vezes a importância da terapia para conseguir identificar, porque na terapia você vai estar se conhecendo, né? Tem um autoconhecimento, né? Nesse sentido, como você falou, em falar com um amigo, com uma amiga, é até válido. É válido. Mas, porém, o outro tem a percepção dele. Uhum. Né? Mas se for para um desabafo, Sim. né? Tudo bem falar com um amigo. Mas falar com um profissional é muito importante, né? Porque o profissional vai auxiliar a você ter um novo olhar, né? Ou seja, você se desconstruir, né? Desconstruir e reconstruir sua vida, né? De uma forma mais leve, né? Sem culpa, né? Mais madura, né? Ou seja, você vai começar a entender mais, né? Quem sou eu, o que eu quero, né? E vai ter mais habilidades, né? Até mesmo de controlar suas emoções, porque a pessoa que ela é dependente emocional, ela é muito insegura, ela é insegura o tempo todo, ela tem muitos ciúmes, então assim, é muito intenso, né? Ela se culpa muito, então ela não consegue realmente olhar para ela. Então por isso que eu falo que é válido também uma amizade. Sim, né? a amizade também é válida, mas não somente isso, né? Porque a amizade tem o conselho, tem as opiniões, tudo, né? A gente tem que realmente desabafar, porque se guardar aquilo lá só para você, a gente morre sufocada, né? A pessoa morre sufocada. Então é importante, por isso é que eu sempre falo e sempre falo para minhas amigas, é importante tomar um café com uma amiga. Ou não é, Luciana? Isso. Tirar um dia na semana para sair para tomar um café, para refrescar a cabeça, bater um papo, ir na casa de uma amiga. Às vezes a mulher é casada, né? Não pode sair, mas pelo menos é importante ter uma amizade. Isso é muito importante. Mesmo no casamento,
ela tem a vida, né, do casal, mas tanto o homem quanto a mulher precisa ter sua individualidade, né? Precisa ter o seu espaço. Tem muitas mulheres que não se atentam a esses sinais no relacionamento. Porque eu vou abrir um adendo aqui sobre um relacionamento abusivo. No relacionamento abusivo, o abusador ele vai tirando essa individualidade do outro, começando a afastar da família, que é o pai, a mãe, irmãos, às vezes até de filhos, afasta também de amigos, principalmente, começa a falar, aquele amigo tem inveja, aquela amiga não gosta de você, aquela amiga, e a pessoa já vai se perdendo nessa relação, já vai começando a ficar afastada e vivendo só para esse outro, e não faz mais o que ela tem vontade, não é verdade? É porque ela se perde de si mesma, né? Porque ela começa a... não é que... É porque ela não consegue observar, ela não consegue perceber. É muito forte identificar que é uma dependente emocional. É muito forte sair, né? Porque, vamos dizer, ela consegue olhar só para o outro. Ela não consegue viver sem o outro. Ela precisa sempre da validação do outro. Então, esses sinais... muitas vezes elas não conseguem, né? Eu não conseguia perceber, né? Esses sinais. Então, é muito Você sutil. achava que era cuidado, que era muito sutil, mas realmente é um controle. É um controle. Então, a partir do momento que ela começa a desenvolver, né, o autoconhecimento, ela começa a entender. Aí ela começa a observar os sinais. Aí ela pode que fica até muito exigente depois, né? Não cai em qualquer armadilha, né? Fica muito exigente, né? Porque ela entende realmente, né? Que ela merece mais. Aqui nós estamos vendo que a Luciana praticamente ela tomou uma decisão que é possível tomar, né? Porque eu ouço muitas mulheres falando que é velha demais para fazer faculdade, é velha para mudar de profissão ou começar elas se acham velha para começar uma nova vida, uma profissão e fica naquela relação porque acha que não há possibilidade. Eu vou envelhecer com ele desse jeito e é o que acontece, todos os casamentos são iguais. Não são. Existem muitos relacionamentos saudáveis, existe vida saudável, existe vida após o divórcio, existe vida após um luto, né? Porque eu tive que recomeçar a minha vida após um luto, né? Então as pessoas acham, não, eu achava, se eu pensasse que um dia eu ia ser viúva, eu achava que minha vida ia acabar ali. Nossa, como que eu vou viver daqui para frente? Como que vai ser se isso acontecesse? Porque vinha esses pensamentos na minha cabeça, né? Repentino, porque eu acho que deve passar na cabeça de outras pessoas também. Então, existe vida, sim. Existe recomeço. Enquanto nós estamos vivendo, enquanto nós estamos respirando, nós temos novas oportunidades, nós temos novas chances, né? Basta dar um passo, como a Luciana fez. Sim. Ter coragem, porque você teve coragem. Sim, mudar dá medo, é difícil, é cansativo, mas é possível, né? É possível. E eu precisei tropeçar, começar do zero, né? Muitas vezes, não foi só agora. Foram muitas vezes. Hoje eu sigo reconstruindo a minha vida, um dia de cada vez, né? Eu vivo o hoje, o agora. Porque amanhã é um outro dia. E o que passou só serve para me fortalecer. O que é bom eu trago comigo, o que não eu deixo quietinho lá, né? Foram vários aprendizados, né? Por isso eu estou aqui agora, né? Então eu trabalho com o que eu gosto, amo o que eu faço, né? Tenho paixão pela minha profissão. Inclusive hoje eu dedico muito, né, minha profissão.
Estou agora numa pós-graduação de neuropsicologia. Não parei, não. Estou estudando e pretendo estudar mais, né? Então, não é tarde, né? Nunca é tarde para nada, para nenhum recomeço, né? Precisa acreditar e não desistir. Isso. Acreditar em você, primeiramente. Não espere o outro acreditar em você. Você tem que acreditar em você. Porque às vezes tem mulheres, homens também, que vêm de relacionamento que elas estão desacreditadas, ela não acredita, né? O outro está falando, você é velha, ninguém vai te querer, você tem tantos filhos, ninguém vai te querer com esse corpo, olha para você, né? Tem pessoas que passam por situações assim terríveis e ela não acredita mais porque o outro falou para ela que ela não tem condições. Então, é o primeiro passo, acreditar em você. Sim, e foi nesse caminho que eu me encontrei, acreditando em mim, né? E se você está pensando em mudar de carreira, você não está sozinha, né? Você não precisa estar pronta para tudo, mas precisa dar o primeiro passo. Eu sempre falo que aqui nos podcasts vocês já ouviram falar que ninguém nasce pronto e nós nunca estamos prontos, né? E também nós nunca temos resposta para tudo. A gente vai descobrindo a cada dia, não é verdade? Você falou uma pausa. O que você pensa hoje para o teu futuro, Luciana? O meu futuro, como eu te falei, eu estou construindo um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Eu estou vivendo hoje, o aqui e agora, né? Dando os passos, caminhando, fazendo, assim, os meus objetivos de vida e traçando as metas. Mas, por exemplo, o objetivo de vida agora, a médio prazo, é terminar a minha pós-graduação, né? E aí, tenho o médio prazo, né? Longo prazo vai chegar. Então, é acreditar mesmo, né? Você pretende futuramente ter um novo relacionamento? Então, no momento, eu não estou pensando em relacionamento, mas também eu não estou fechada. Eu me permito. Tá. Isso é muito importante, né? Isso. Porque tem muitas pessoas que elas, ao sair do divórcio, né, ela fica fechada para o relacionamento, achando que o jeito que ela foi tratada, o outro também vai tratar da mesma forma, da mesma maneira, que todas as pessoas são iguais. Não. Permita-se conhecer outras pessoas, dar chance para outras pessoas, na verdade, e sempre estar atento aos sinais, né? No relacionamento abusivo, sempre é importante estar atento aos sinais, né? Mas a prioridade sou eu, né? Sim, claro. Hoje eu me priorizo. Que bom, né? Que bom. E eu sempre falo, psicologia a gente nunca para de estudar. Luciana, você acha que os estudos, né? Você se empenhando no estudo, isso te ajudou também nesse processo? Sim, com certeza. Ajudou bastante. Sim. Né? Porque a Luciana é muito dedicada. Tá sempre estudando, Obrigada. né? Eu conheço ela é uma pessoa assim, como ela mesma falou. Ela ama a profissão, ela ama o que faz. Isso é muito importante também para o ser humano. Fazer o que gosta. Às vezes eu vejo assim, pessoas muito infelizes, mas por quê? Tá ali numa situação que não está adequada, que ela não gosta e faz algo mal feito. E não busca melhorar, não busca aquilo que gosta, né? Eu já tive um trabalho que eu não estava bem, que não estava legal. E eu pagava aluguel, já tá ajudando? Eu pagava aluguel. Aí eu tinha que sair dessa situação. Aí eu estava num ambiente que eu não gostava. Mas o que eu fazia? Um esforço. Procurar algo melhor. Porque a vida é tão curta para você ficar numa situação no qual você não é agradável. Seja relacionamento, seja vida profissional. Luciana, eu agradeço muito
sua participação aqui, de ter aceitado o convite para esse podcast, né? Que foi difícil a gente alinhar a agenda, não é fácil, né? Muito obrigada mesmo, né? De poder estar aqui falando um pouco da sua vida e ajudando outras pessoas. Eu quero também agradecer muito a vocês que ficaram até o final assistindo o nosso bate-papo, essa importância, né, do recomeço. Muito obrigado por tudo. Não esqueça de dar o seu joinha, compartilhar e se inscrever no canal. Muito obrigada. E até o próximo episódio. Até o próximo episódio.